Na gestão de frotas, o custo com abastecimento é um dos maiores agressores. Para você gerenciar essas despesas de forma eficiente, é essencial que você aplique a tecnologia em sua gestão. Por isso eu, Cláudio Medeiros, gerente de parcerias da GoFleet, vou mostrar para você como o nosso módulo de combustíveis pode agregar no seu dia a dia com indicadores que facilitarão a sua gestão. Confira agora mais um episódio do Comercial Responde. Vamos conhecer então agora o nosso módulo de combustível, onde você vai poder fazer o melhor da gestão de frotas a partir de dados recebidos, da integração com qualquer operadora de cartão de abastecimento. E no nosso módulo, a partir do momento que você recebe essa integração, você tem as informações todas de abastecimento por tipo de combustível, por consumo total em litros, seja por média de preço por litro, seja por total gasto em reais ou o número mais importante para a gente que atua em gestão de frotas leves, a média de custo em reais por litro. E quando a gente tem esse mapeamento, olha que interessante, você consegue obter dados dos menores valores pagos por etanol, por diesel, por gasolina, por GNV, seja o abastecimento que você estiver fazendo dentro da tua operação. E aqui nós temos um gráfico onde vai ter informações muito relevantes para te apoiar na sua gestão. Aqui a gente tem um gráfico de exceções que traz para a gente um resumo do perfil de abastecimento de toda a sua frota. São dados que você consegue imediatamente observar se não há qualquer tipo de exceção, ou seja, o abastecimento está correto, se são abastecimentos, por exemplo, acima da média de consumo, abaixo da média de consumo, e também como, por exemplo, a localização divergente e outras informações. Falando de localização divergente, esse gráfico eu gosto e eu vou mostrar para vocês que bacana que ele é. Ele está dizendo para a gente que nessa nossa operação, 364 abastecimentos, eles aconteceram em localizações que estão com um nível de dúvida, um nível de divergência que pode levar ao risco de uma fraude. No relatório de localização divergente, a gente tem informações como a placa do veículo, a exceção em que se enquadrou, que é a localização divergente, o horário do abastecimento, qual o estabelecimento e ainda o tipo de combustível, a litragem, o preço, enfim, todas as informações desse abastecimento. Além disso, a gente tem a opção nesse relatório de configurar as colunas de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que a tua gestão exige. Mas olha só que interessante, a localização divergente, ela vai apontar para a gente, por exemplo, situações onde o abastecimento aconteceu num ponto e o veículo estava em outro. Vou mostrar isso aqui no mapa. Quando eu clico nesse posicionamento, o abastecimento aconteceu neste posto. Porém, no momento em que a transação foi feita, ou seja, passou o cartão na maquininha, o veículo estava nesse ponto aqui. Ou seja, a probabilidade de fraude, a localização divergente entre o posicionamento do veículo e a localização onde aconteceu de fato o abastecimento. É bem bacana essa funcionalidade, né? E os nossos relatórios, você ainda pode configurar para receber na hora que você quiser, no formato que você quiser, a informação que você precisar de acordo com a tua gestão. Quer um exemplo? Você pode configurar para receber toda segunda-feira de manhã quais foram os abastecimentos que aconteceram fora do horário de trabalho configurado, permitido pela tua empresa em nossa política de frotas. Ou seja, quantas vezes o cartão de abastecimento foi utilizado nesse veículo fora do horário que ele não pode, talvez o uso particular, aí é o modelo de gestão seu que vai poder trazer essa informação. E aí vão me perguntar também, Cláudio, mas se a gente está falando de integração com todas as bandeiras de abastecimento, sim, a gente conversa com todas as operadoras de abastecimento. Porém, caso você tenha alguma exceção em algum local que não tenha convênio com alguma dessas empresas de abastecimento, você também pode fazer a importação, esse lançamento de maneira manual
onde você pode fazer a importação de um arquivo num layout padrão que a gente apresenta para você e ter essas informações na hora que você precisa. Ainda aqui com a localização divergente, a gente tem um case que aconteceu com um cliente nosso, em que ele, ao observar o comportamento de seu condutor abastecendo o veículo próprio com o cartão da empresa, abriu uma sindicância interna, comprovou a fraude e praticou uma demissão por justa causa. O colaborador entrou na justiça. A Justiça do Trabalho fez toda uma análise da base de dados e comportamento desse condutor a partir da telemetria GoFleet e considerou como deferido o processo de demissão por justa causa. Portanto, foi autorizada a decisão judicial, foi de favorecer a empresa em uma demissão por justa causa. E se você tem interesse em conhecer mais sobre as soluções GoFleet, faça contato conosco. Muito obrigado e até a próxima.